Vamos então dar início à segunda parte da aula, tratando então do primeiro capítulo do livro O Estado de Exceção. Bom, o Agamben, ele começa esse texto retomando uma definição que vem de Carl Schmitt, né, esse importante jurista e pensador político alemão, que dizia que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Essa é uma formulação famosa do Carl Schmitt, que ele apresentou em 1922 no seu livro Teologia Política. Bom, o Schmitt, basicamente, ele aponta para uma contiguidade essencial entre o estado de exceção e a soberania. E o Agamben, ele entende, que os juristas eles ainda não teriam levado a sério esse problema, o problema para o qual o Carl Schmitt já apontava, que é o problema da falta de uma teoria do estado de exceção no âmbito do direito público. A tendência dos juristas é fazer o quê? Relegar a exceção a uma questão de fato, uma questão meramente política, não um problema, digamos, genuinamente jurídico. E assim os juristas tendem a seguir a velha máxima, necessitas legem, non habet, de que na necessidade não há lei, e portanto enfatizando que a exceção não pode ter forma jurídica, de que ela constituiria um ponto de desequilíbrio entre o direito público e o fato jurídico, como uma guerra civil ou uma insurreição. Enfim, então, citando Agamben na página 12, diz ele: o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Fim da citação. Então, na perspectiva do Agamben, é fundamental o desenvolvimento de uma teoria do estado de exceção, uma vez que a exceção é vista como o dispositivo original, graças ao qual o direito se refere à vida, por meio de sua própria suspensão, uma ligação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito. Então, vamos entender isso um pouco melhor a partir de uma citação do Agamben, que está na página 12. Diz ele: essa terra de ninguém, entre o direito público e o fato político, e entre a ordem jurídica e a vida, que a presente pesquisa se propõe a explorar. Somente erguendo o véu que cobre essa zona incerta, poderemos chegar a compreender o que está em jogo na diferença ou na suposta diferença entre o político e o jurídico e entre o direito e o vivente. E só então será possível, talvez, responder à pergunta que não para de ressoar na história da política ocidental: o que significa agir politicamente? Fim da citação. Bom, na sequência do capítulo, o Agamben ele vai analisar o caso do Estado nazista, que teria sido, na ótica do Agamben, um Estado que foi apoiado justamente na suspensão dos artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais. Isso por meio de um famoso decreto, chamado Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, que foi editado pelo Hitler, e esse decreto então suspendeu, de modo que, de um ponto de vista jurídico, o Terceiro Reich ele pode ser todo ele considerado um estado de exceção, e um estado de exceção que durou 12 anos, que foi o tempo da experiência do regime nazista. Enfim, então o Schmitt, inclusive na época, aliás antes, em 1925, ele escreveu, referindo-se à Constituição de Weimar, que nenhuma, dizia Schmitt, nenhuma Constituição do mundo havia, como a de Weimar, legalizado tão facilmente um golpe de Estado. Fim da citação. Foi o que basicamente aconteceu com a experiência do nazismo. Bom, digamos que o Schmitt cantou a pedra alguns anos de antecedência, ainda nos anos 20. E o Agamben argumenta que o nazismo ele exemplifica uma espécie de totalitarismo moderno. Essa é a leitura que ele faz. Ou seja, uma experiência marcada pela instauração de uma guerra civil legal contra todos aqueles que são vistos como indesejáveis, ou que são vistos como não integráveis
naquele sistema político. Isso vale não apenas para os adversários políticos, né? Isso tem uma gama, né? Os indesejáveis, a partir da ótica nazista, era uma gama muito grande. E a Agamben defende que essa forma é bem mais difundida do que muitos imaginam, do que a gente tende a imaginar. Qual forma? A forma de estados de emergência permanentes, como foi o Estado nazista. Mesmo quando não declarados formalmente nesses termos, né? Ou seja, mesmo quando a coisa não é explicitada. Esses estados, né, de emergência permanentes, eles se tornaram uma das práticas essenciais dos estados contemporâneos, inclusive nos estados que são assim chamados democráticos, ou as democracias liberais do Ocidente. Mesmo nesses estados, na ótica da Agamben, existe uma lógica produzida por um estado permanente de exceção que é similar em vários aspectos ao que foi a experiência do nazismo. Então, o estado de exceção se apresenta como o paradigma de governo dominante na política contemporânea. Então, perceba, não é uma exceção, assim, não é uma exceção no sentido de que foi uma coisa singular, própria apenas do nazismo. É um paradigma de governo dominante contemporaneamente. E que é marcado por um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo. Na sequência do texto, o Agamben analisa outro exemplo de estado de exceção, como estrutura original na contemporaneidade, e aí que tem também um significado imediatamente biopolítico, assim como foi o Estado nazista, que é o exemplo da ordem militar, essa Military Order, promulgada nos Estados Unidos em 2001, e que instaurou processos perante comissões militares, autorizou detenções indefinidas e tal, e também o Patriot Act, né, o Ato Patriótico, que é também de 2001 e que permitiu que estrangeiros suspeitos fossem mantidos presos, isso em nome da segurança nacional. Lembrando que todos esses atos foram baixados logo após o atentado às Torres Gêmeas que se deu em setembro de 2001. Então essa foi uma resposta, né, de uma espécie de urgência, né, de emergência, que suspendia direitos individuais. Agamben ressalta que o presidente, né, o George W. Bush, né, Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele anulou radicalmente o estatuto jurídico do indivíduo, produzindo uma vida nua, né, um ser juridicamente inominável, nem mesmo assimiláveis ao status de prisioneiros de guerra, né, ou seja, esses indivíduos estrangeiros que eram detidos, vistos como suspeitos, né, potenciais terroristas e tal, eles eram considerados meros detidos, né? Eles eram objeto, digamos assim, de uma pura dominação de fato, indeterminada, fora da lei e do controle judiciário. Ou seja, eles não eram propriamente prisioneiros de guerra, como eram os prisioneiros lá do Afeganistão, por exemplo. Eles não tinham estatuto jurídico definido, né? E nesse ponto, inclusive, é interessante que o Agamben faça referência ao trabalho da Judith Butler, né, a filósofa norte-americana, que mostrou essa situação das pessoas detidas em Guantánamo, né? Inclusive, depois ela publicou um livro com uma coletânea de ensaios sobre esse tema, que eu recomendo muito, que eu trabalhei esse livro no grupo de estudo, que eu acabei de mencionar o mesmo, que eu li o livro do Agamben alguns anos depois. A gente trabalhou com esse livro da Judith Butler, que chama Quadros de Guerra, né? E que traz vários ensaios, inclusive, sobre a situação, a experiência de Guantánamo, né? Que aliás, são páginas assim bastante duras assim de serem lidas, assim, tamanha crueldade das práticas que aconteciam lá. Mas enfim, aqui o Agamben se vale disso para exemplificar justamente essa ideia de um estado de exceção instaurado por esses atos emergenciais, como foi o Patriot Act nos Estados Unidos em 2001, e que suspendem direitos e criam figuras que são vidas nuas, a figura desses detidos em Guantánamo, por exemplo. E na sequência ainda do texto, eu vou passar por alguns temas que o Agamben explora. Bom,
Primeiro, o Agamben vai empreender uma série de reflexões assim, terminológicas para mostrar como que a palavra, né, o termo estado de exceção, guarda uma série de incertezas e que refletem, na verdade, incertezas conceituais, né? Então, ele vai citar as palavras alemãs usadas para estado de exceção, né? Ausnahmezustand, né? Que seria propriamente estado de exceção, o Notstand, né? Estado de necessidade, mais propriamente estado de necessidade, ou no francês état de siège, né? Que seria um estado de sítio. No inglês, né? Martial law, seria mais propriamente lei marcial, ou ainda emergency powers, né? Poderes emergenciais. Enfim, tem uma série de termos que são usados nas diferentes línguas para nomear, e o Agamben vai tentar seguir um pouco mais de perto essas variações, mostrar suas imprecisões e argumentar que o estado de exceção não deve ser visto como uma espécie de direito especial, como se fosse um tipo assim, de direito de guerra, né, alguma coisa do gênero, mas sim mais propriamente como uma suspensão da própria ordem jurídica. Então não é um direito de tipo especial, é a própria suspensão da ordem jurídica. E para sustentar isso, Agamben vai, por exemplo, analisar a história francesa e vai sustentar que o estado de exceção moderno é uma criação democrático-revolucionária, né, pós-Revolução Francesa, e que, portanto, não tem sua origem assim, na tradição absolutista. A ideia mesma, diz Agamben, de uma suspensão da Constituição teria sido introduzida na França justamente em 1791, com a Constituição revolucionária, após a Revolução, e que previa a possibilidade de se declarar uma região da França, ou uma cidade inteira, para usar o termo francês, hors la Constitution, né, fora da Constituição, ou seja, como se pudesse se suspender prerrogativas constitucionais em situações julgadas emergenciais, né? Então, a possibilidade de suspender a Constituição estava prevista nessa Constituição Revolucionária e não havia previsões anteriores disso, embora houvessem atos de autoridade, né, que funcionavam como na lógica da razão de Estado absolutista, né? Mas diz o Agamben que é uma mudança na modernidade. Um desdobramento disso, que o Agamben vai analisar no texto dele, é justamente a questão do debate sobre a ditadura constitucional na Europa, especialmente entre os anos aí, 1934 e 1948, né, que pega um pouco antes a pré-Segunda Guerra Mundial e logo os primeiros anos pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1942, lembra o Agamben, o Walter Benjamin, ele teria dito, né, cito o Benjamin, que o estado de exceção tornou-se a regra, né, fim da citação. Não apenas, né, ou seja, o estado de exceção deixou de ser uma medida excepcional para se tornar, o que está por trás dessa frase é isso, deixou de ser medida excepcional para se tornar uma técnica de governo, né, que faz aparecer sua natureza de paradigma constitutivo da ordem jurídica, né. Então, na leitura que o Agamben faz, né, os anos que vão se seguir a Primeira Guerra Mundial, eles são vistos como uma espécie de laboratório, no qual na Europa foi se experimentando, né, e avançou, de certa maneira, esses mecanismos de estado de exceção como paradigma de governo, né. Então, o pós-Primeira Guerra Mundial teria sido marcado por uma progressiva erosão dos poderes, por exemplo, dos parlamentos, né, e uma tendência a uma centralização do poder na mão do executivo, do chefe do poder executivo, né, que começa a governar, começa a se tornar uma prática comum de governo, né, os decretos com força de lei e tal, né. Então, é enganoso, diz o Agamben, ver esses dispositivos como temporários, como se fossem restritos apenas a momentos de crise. Não, eles são, na verdade, e devem ser assim compreendidos como instrumentos, são instituições duradouras, né, que permanecem mesmo em tempos de paz. Bom, o Agamben destaca também, na sequência da sua análise, as analogias, né, que a gente pode estabelecer entre estado de exceção e direito de resistência. Nos dois casos, lembra ele, o que está em jogo, isso está na página 24 do texto, é o problema do significado jurídico de uma esfera de ação em si
extrajurídica. Fim da citação. Então a base é essa, né? A ideia de que tanto na Revolução, na resistência, né, quanto no direito quanto no estado de exceção, haveria um âmbito do direito, a ideia, né, de que há um certo âmbito do direito que excede a norma. Né? E o Agamben retoma, mais uma vez, a história francesa para destacar como que, por exemplo, a guerra franco-prussiana, né, isso ainda no século XIX, né, no final do século XIX, e a experiência da Comuna de Paris, como que essas coisas coincidiram com uma generalização sem precedentes do estado de exceção. Né? E era na época, né, uma reação ao governo de Napoleão III, que declarava, né, frequentemente estado de sítio e suspendia a Constituição. Né? E o Agamben vai mostrar os vários atos de Napoleão III nesse sentido. Bom, em um longo também discurso, o Agamben vai desenvolver uma análise do avanço desse paradigma de governo ao longo do século XX. Né? Então, vai mostrar como que o estado de exceção vai se tornando permanente, né? Em diferentes lugares, em diferentes países europeus, a França, ele vai contar com um grau razoável de detalhe, dando vários exemplos da França no século XX, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra e também os Estados Unidos. Né? Enfim, então nós vamos ver nessas leituras que o Agamben faz uma sucessão de ampliações de poderes do executivo, declarações de leis marciais, de emergências econômicas, o abuso no uso dos decretos, né, com força de lei, ou os chamados decretos de urgência, uma ampliação da suspensão total ou parcial de direitos fundamentais, né, como habeas corpus, as estratégias, né, diversas de suspensão da Constituição, de golpes de Estado mais ou menos explícitos, as diferentes formas de ditaduras presidenciais que assumem poderes limitados, paradoxalmente, em nome da proteção da própria Constituição, e também uma generalização sem precedentes do paradigma da segurança como técnica normal de governo. Né? Então, essas leituras nos diferentes países é bastante rica, bastante interessante e ressalta basicamente esses elementos. Aliás, esqueci de passar o slide. Bom, então esse é um período, né, um pedaço do texto dedicado a compreender esse avanço da exceção no século XX. E por fim, no final caminhando para o final do capítulo, o Agamben ele vai retomar a discussão jurídica sobre a natureza do estado de exceção. E a pergunta, né, que guia o Agamben é basicamente o seguinte, né, que mobilizava os juristas e tal, né, pode a suspensão ser ainda compreendida na ordem legal? Se é uma situação de fato estranha ou contrária à lei, como é possível ao direito conviver com essa lacuna? E o Agamben ele vai defender, né, dentro desse debate, que o estado de exceção não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico. Ele diz respeito, na verdade, a uma zona de indiferença. É uma zona na qual, dentro e fora, não se excluem, mas elas se indeterminam, né? Não há uma determinação. É uma zona de anomia que não é destituída de relação com a ordem jurídica. Né? E ele vai retomar, nesse sentido, o Carl Schmitt, né? Justamente a ideia de que o que está em questão é o próprio limite do ordenamento jurídico. O Agamben, então, discute a tendência de se colocar o conceito de necessidade como fundamento do estado de exceção. Né? Aquelas máximas antigas que diziam que a necessidade não tem lei, né? Que a necessidade cria sua própria lei, né? Que tem uma formulação francesa disso, né? Nécessité fait loi, né? Necessidade faz a lei, enfim. E o Agamben mostra como que isso tem uma origem bastante, né, antiga, né? Remete ao Decretum de Graciano, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, onde nós vemos justamente
a ideia de que a exceção seria um caso particular que escapa à obrigação de observância da lei. Isso porque, assim, a necessidade ela não suspende nem é fonte da lei, mas ela apenas limita, ela limitaria simplesmente a aplicação da lei em casos particulares. Então, a ideia de exceção medieval remete a isso, é uma abertura do sistema jurídico a um fato externo, ou seja, uma necessidade de adequar a uma situação particular. Na modernidade, essa noção muda de sentido. Então, o estado de exceção moderno não é mais simplesmente uma abertura do sistema jurídico a um fato externo. Não. É nas palavras de Agamben, na página 42, o estado de exceção moderno é uma tentativa de incluir na ordem jurídica a própria exceção, criando uma zona de indiferenciação em que o fato e o direito coincidem. Fim da citação. Então, ao invés de uma situação particular, como era pensado antigamente, pelo Tomás de Aquino, pelo Graciano, a necessidade ela passa a constituir o fundamento último e a própria fonte da lei. Essa é a ideia moderna de estado de exceção. O status, então, necessitatis, apresenta-se como uma zona incerta e ambígua, na qual procedimentos em si, extra ou antijurídicos, eles se transformam em direito. E normas jurídicas se indeterminam em mero fato. É como se fosse um limiar no qual o fato e o direito parecem se tornar indistinguíveis, as questões de fato e as questões de direito, o que se impõe por necessidade e o que se impõe por obrigação legal. Agamben, então, considera que o fracasso da teoria do estado de necessidade aparece justamente ao colocarmos em questão a própria natureza da necessidade. Isso porque a necessidade ela tende a ser pensada normalmente pelos juristas, especialmente nessa época, tendia a ser tomada como algo objetivo, um fato que se impõe, uma pura factualidade, digamos assim. Longe disso, o Agamben vai defender o quê? Que, olha, a necessidade ela implica claramente um juízo subjetivo. Necessárias e excepcionais são apenas aquelas situações declaradas como tais. O recurso, então, à necessidade envolve sempre um juízo extrajurídico, uma avaliação moral ou política. É sempre fruto de uma decisão. E quem tem o poder para tomar essa decisão? O soberano. Então, a necessidade ela é fruto de uma decisão soberana. Quem vai dizer que há uma necessidade ou que a situação é excepcional, que é emergencial, etc. Quem pode, então, declarar a exceção? Agamben, então, termina o seu texto remetendo à questão da lacuna do direito. Ou seja, a ideia de que esse é um tema recorrente da teoria do direito, a ideia de que a lei ela não cobre todos os fenômenos e tal, então há sempre situações não previstas em lei, etc. E nesses casos há o chamado problema da lacuna do direito. Bom, o estado de necessidade ele tende a ser visto como na teoria do direito como uma espécie de lacuna do direito, uma situação que deve ser remediada de alguma forma pelo executivo, por meio justamente desses decretos que declaram uma situação de emergência, de sítio, de exceção. E o Agamben se pergunta, mas diz ele, mas em verdade, em que consiste a lacuna em questão? Não se trata propriamente de uma lacuna no texto legislativo, algo não previsto na lei, a ser simplesmente preenchida pelo juiz, mas sim de diz Agamben na página 48, uma suspensão do ordenamento vigente para garantir-lhe a existência. Fim da citação. Então a lacuna ela não é interna à lei, nesse sentido de lacuna do direito tradicional, mas diz respeito à sua relação com a realidade, como se o direito ele contivesse uma fratura essencial entre o estabelecimento da norma e a sua aplicação. Enfim, então, e essa fratura essencial, em casos extremos, ela só pode ser preenchida pelo estado de exceção, ou seja, por meio
da criação de uma área na qual essa aplicação é suspensa, mas a lei, enquanto tal, de certa maneira, permanece em vigor. Enfim, então, é essa zona indistinta de fato e direito. Bom, para concluir, então, a aula, né, eu terminei a exposição do capítulo, eu queria só reter algumas características mais gerais assim, do pensamento político do Agamben. Interessante perceber como o Agamben oferece uma reflexão assim, de grande profundidade. Ele certamente não é um autor fácil, né, uma leitura leve, fácil. Enfim, especialmente o texto que eu pedi para vocês lerem, nem tanto, mas os livros mais recentes do Agamben são particularmente duros, né? E é um filósofo de grande profundidade que desconstrói o modo tradicional, como se pensa o direito, como se pensa o Estado, e abre caminho, de certa maneira, para uma crítica radical, uma crítica contra o paradigma de governo dominante, né, o paradigma contemporâneo, baseado no estado de exceção permanente e na própria forma do poder soberano, né, de tipo biopolítico, que produz incessantemente vidas nuas, né, um mecanismo de produção de vidas nuas. Então, a partir da perspectiva do Agamben, basicamente nós não devemos, né, se a gente segue ele, concorda com ele, não faz sentido ainda sonhar com o Estado de Direito, né? Que nada mais faria, né, essa noção de Estado de Direito, nada mais faz do que encobrir formas de totalitarismo moderno. A aposta, então, do Agamben vai em outra direção, né, que a gente pode considerar uma direção propriamente revolucionária, né, porque ela visa destituir as estruturas existentes, né, torná-las inoperantes e promover a emergência de novas formas de vida. Bom, então com isso eu finalizo a aula 11 sobre Giorgio Agamben.